Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Thelma e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência ao tema da semaninha. Nesse vídeo nós vamos pintar o milho, tá? Já deixo com vocês o gráfico para vocês tirarem e poder imprimir. Vou deixar também mais tarde na aba da comunidade. Vocês podem pegar o gráfico lá. Também aqui é o gráfico do risco das letras. E o tema de hoje vai ser a sexta-feira, tá? Tudo isso daqui eu vou deixar para vocês também na aba da comunidade. Vamos começar a pintar então? Eu vou usar como fundo, vou usar o amarelo ouro. Então, eu vou pintar todo o fundo, fazer a base do milho com amarelo ouro, tá? Vocês vão gostar de pintar o milho. Ele é bem diferente, né? Não é muito trabalhoso, apesar de a gente vai ter que fazer detalhe por detalhe. Mas a pintura é assim, ela tem que ser um desafio também para a nossa vida, né? Ó, passo bem, tá? Quando eu tô girando o pincel assim, é para poder entrar dentro das cerdas do tecido, para não ficar nenhum espaço sem pintar. Mas nesse momento ainda não tô colocando muita tinta, mas pintei tudo. Vou pegar a cor caramelo agora e vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel um pouco menor. Eu tava usando o pincel número 10, vou pegar o pincel número 8. E eu vou com o pincel número 8, eu vou marcar essas linhas. Então, eu vou fazer primeiro essas mais longas aqui, ó, e já venho esfumando, tá? Ó, tirando a marquinha. Então, a gente não espera secar, não. Já vem, ó, passei e já venho com o pincel com movimentos pra lá e pra cá, meio que tirando a marca. Que ficou muito marcado, vou... Já venho, como se estivesse riscando com lápis, a gente já vem tirando, tá? A marquinha. Depois, com o tempo, a gente, nos próximos detalhes, a gente vai tirar um pouco mais. É só pra gente deixar limitados os grãos do milho. Ó, marquei. Agora eu vou fazendo essas outras menores aqui, ó, com o cantinho do pincel mesmo. Com a tinta que tá no pincel, só venho marcando essas outras menores. Aqui ficou muito grosso, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro e vou tirar. Então, quando a gente quiser apagar, a gente volta com a tinta de base e a gente dá uma apagada. Você lembra que isso aqui é a nossa base ainda, né? Depois os detalhes a gente vai fazendo com outros tons de amarelo. As cores eu sempre deixo na descrição, tá? Vocês também podem pegar na descrição as cores que eu usei ao longo do vídeo. Que eu vou usando e vou falando. Então, eu vou fazer todas essas marquinhas. Eu vou terminar com elas e volto com elas prontas. Fiz a base, agora eu vou pegar um pouquinho... Vou trocar de pincel, pegar esse pincel mais macio e vou passar nesse pedaço aqui, ó. Que é o pedaço que fica debaixo da palha do milho, né? Aqui, ó. Então, eu vou passar uma sombra aqui também. E nesse lado aqui também, que eu acabei esquecendo, mas nesse lado aqui também, tá? Agora eu vou pegar a cor amarelo-limão. E nós vamos começar a fazer os detalhes desse milho.
Então eu pego a tinta, eu tiro o excesso, sempre tiro o excesso. Vou começar aqui de baixo, tá? Porque aí a minha mão não tampa. Ó, aqui de baixo, então eu vou passar, agora vai ser grão por grão. Então aquele trabalho que a gente vai fazendo com calma. Só a parte de cima aqui do grão, vou ampliar aqui pra vocês. Tá? Então pego o pincel com a quininha do pincel ali, ó, no cantinho. Tirei já um pouco do excesso. E nesse cantinho aqui, ó, eu venho e jogo a tinta aqui na parte de cima do grão. Ó, sempre assim, sempre com a pontinha do pincel, põe um pouquinho de tinta, tiro já o excesso ali e já ponho aqui em cima, ó. Então, é um trabalho que a gente vai fazendo devagarzinho. Lembra que a pintura não é para estressar a gente, é um trabalho pra gente tá acalmando também. Ó, vou fazer isso em todos os grãozinhos. E mesmo sendo amarelo limão, ele aparece bem, tá? Então, como esse momento é um trabalho mais repetitivo, eu vou fazer em todos, eu vou terminando aqui e volto com essa parte pronta, tá? Só nessa parte aqui de cima, ó, do milho. Ó, só essa parte de cima. Vê que eu peguei muita tinta, não tirei. Então, ficou bastante tinta, mas não tem problema. Depois a gente vê. A gente conserta. Eu vou terminando aqui e já volto. Fiz em todos, agora eu vou pegar um pouco do marfim e eu vou assentar um pouquinho mais essa luz aqui neles. Você vê que eu trabalho mais na parte de cima do grão, tá? Troquei novamente com o pincel, tô com o pincel menor, esse de cabo vermelho, e esse aqui é o número 2. Aquele ali, que tava usando anterior, era o número 6. Então, eu vou colocar um pouco do marfim e venho novamente trabalhando grão por grão. Só que é um trabalho rápido, não é um trabalho assim tão demorado, porque a gente não pode esperar a tinta secar. Então, vocês colocam a tinta e vem esfumando um por um. É trabalhoso? É, mas o resultado fica muito legal. E na pintura a gente precisa também gostar do que tá fazendo e pintar coisas diferentes, né? Ó, tô fazendo um por um. E a gente já vem esfumando. Vamos ver se me botar em cima. Só de um lado, tá? Eu já vim esfumando, porque se a gente pega muita tinta, e é um trabalho bem pequenininho, que é o grão, né? Então, muita tinta às vezes não dá muito certo. Ó, pronto. Vou pegar novamente agora a cor caramelo e eu vou dar mais uma. Tem uns pontos aqui, ó, que não pegou muito bem. Então, eu só vou marcar um pouquinho mais, ó. Então, vocês observam no trabalho de vocês, os pontos que não pegaram, a gente vem arrumando com esses detalhes, tá? Esse pincel aqui é macio, ele ajuda bem também. Só vou assentar um pouquinho mais, mesmo porque ele tem umas palhinhas dentro, né? Umas linhazinhas. Ó, a gente vem trabalhando um por um. E ele já vem formando o grãozinho. Eu tô esfumando mesmo, girando o pincel, dando um acabamento mesmo em cada um.
põe um pouquinho mais de tinta, ó, e venho girando o pincel e dando esse acabamento neles. Deixa eu baixar aqui agora um pouquinho, para vocês poderem ver como que tá ficando. Tá? Agora, onde precisar, eu ponho um pouquinho do... O marfim, eu vou colocar mais nessa parte aqui do meio, que seria onde está mais a luz. Lembra que está trabalhando sempre luz e sombra. Então, a gente sempre define uma parte com a parte da luz. Então, essa parte aqui seria onde está pegando um pouco mais de luz, tá? Nem tanto lá na ponta, mas mais aqui no meio. Então, quando a gente quiser trabalhar o volume, a gente sempre trabalha o efeito de luz e sombra. Sempre deixando uma luz numa parte e as partes mais afastadas a gente deixa com a sombra. Aí faz esse efeito do volume que a gente gosta na pintura, né? Eu vou usar a cor verde pistache para pintar a palha, verde oliva e branco, tá? As outras cores que for usando eu vou colocar também na descrição. Às vezes a gente precisa usar mais cores. Vou começar então? Eu vou começar com essa aqui de baixo. Vou colocar mais pro centro aqui, ó. Fecho bem a trama do tecido. Espalho bem a tinta, tá? O segredo aqui é espalhar bem a tinta. Os cantinhos aqui eu vou vir com calma. Pra não borrar muito. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. Observa que eu não pintei aqui perto, tá? Então, já venho nessa parte aqui do risco, seria a parte de baixo da palhinha. Eu já venho com verde oliva. Ó. Já venho com movimentos circulares, aperto bem o pincel. E aqui eu só venho com a mão mais leve, fazendo a união das duas cores. Porque eu vou colocar um pouquinho mais de tinta aqui. Ó, foi muita tinta, mas não tem tanto problema. A gente vem com esses movimentos fazendo a união das duas cores. Bem devagar. Vou pegar um pouquinho do verde pistache. Sempre girando o pincel. Quando eu estiver mais perto do milho ali, ou do risco, eu venho com o movimento mais calmo. Pra não borrar muito, tá? E na pontinha aqui a gente vai colocar o verde pistache. Então, eu já tô trabalhando com as duas cores. O pistache e o verde oliva. Essa parte aqui, vou pegar essa foi aqui de baixo. Essa parte aqui que é desse milho. Então, aqui eu vou vir com o verde oliva, já faço a separação das duas folhas. Porque ele é cheio das palhinhas, né? Cheio das folhinhas. Então, e aqui na ponta, já separei aqui, ó. E aqui na ponta eu já vou vir com o verde pistache. Que é esse verde um pouco mais claro. Faço o encontro das duas, vou pegar um pouquinho do verde oliva aqui, ó. Então, já vou trabalhando a parte da sombra com o verde oliva e a ponta com o verde pistache. Tá? Agora, aqui também tem outra folhinha, então, essa parte aqui de baixo eu já coloco o verde. Essa aqui menor, eu vou pegar um pincel um pouco menor. Eu tava trabalhando com o pincel número 8, vou pegar um pincel um pouquinho menor, pra gente poder fazer isso aqui com mais cuidado. Esse aqui acho que é o número 6. Então, eu venho com mais cuidado aqui, ó. Já fiz a parte de baixo, agora eu vou com o verde pistache aqui na ponta. E já faço a união das duas cores aqui.
Então, vem um pouquinho do verde oliva e venho girando o pincel com a mão bem leve. Vou fazer esse degradê entre uma cor e outra. Novamente aqui com verde oliva. Separo as duas palhinhas, as duas folhinhas. Aqui não é folha, né? Deixei um risquinho ali, pra gente não perder o risco. Vou pegar o verde soft agora e vou fazer... Ó, aqui eu deixei a marquinha do risco. Aqui, ó, no verde soft, eu vou... Com o verde soft, eu vou fazer essa divisão aqui das duas. Também vou colocar um pouquinho mais de verde na ponta. Não vou esperar secar não, né? Eu vou vir já com verde, ó, verde soft, e já vou fazendo, colocando um pouco da luz. O que vai deixar a pintura bonita é exatamente esse efeito de luz e sombra. Nós já fizemos o meio, a sombra, agora a gente vai botar um pouquinho da luz, então vai deixar a pintura mais bonita. Tira aquele jeito de chapado dela, né? Quando a gente já decide onde vai ficar a sombra, fica mais fácil pra gente jogar a luz. Que nem vou jogar a luz aqui, ó. Só nesse lado. Só desse lado. Não preciso jogar a luz pra baixo, muito pra baixo, não. Só aqui. Tá? E fazendo sempre essa divisão de uma pra outra. Vocês conseguem fazer esse efeito. Misturo bem aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais de verde oliva nessa parte aqui de baixo, sempre de baixo mais escuro. Olha como tá ficando. Agora eu vou fazer com vocês esse lado aqui. Vou pegar de novo o pincel. Só um pouquinho maior. Então, vamos observar que aqui ficou o lado escuro. Então, aqui, esse lado de cima aqui, eu já vou colocar o verde pistache. Para fazer já essa divisão. Aqui eu vou pintar quase tudo com verde pistache mesmo. Tá? E agora eu vou começar a trabalhar com verde oliva. Deixa eu pegar um pincel novamente menor, porque essa folha aqui não é muito grande. Então, nessa parte aqui de trás, aqui, ó, de dentro, eu vou colocar o verde oliva. Aqui, ó. Observe que quando a gente coloca o verde oliva em cima do verde pistache, ele já não fica tão forte como aqui. Mas ele escurece um pouco, tá? Vou colocar nessa parte, aqui também. Vou colocar aqui também, ó. Então, aqui vai ficar um pouquinho mais diferente. Esse verde mais claro. Então, aqui, ó, nessa parte daqui, ó, eu vou colocar um pouco do verde soft e eu vou clarear essa parte. Vou botar um pouquinho só porque eu lembrei agora que a palha ela não é muito lisinha. Ela tem uns risquinhos, né? Ó, então, eu vou fazer aqui uns risquinhos com verde soft. Mesmo, a gente faz aqueles desenhozinhos que tem na palha. Peguei o pincel um pouquinho menor. Ela tem esses risquinhos. Olhando aqui, eu lembrei. Porque é bom a gente ter um desenho como referência, né? Ó, vou fazer aqueles risquinhos. Então, aqui também vou fazer esses risquinhos com esse verde soft. Se não tiver verde soft, a gente pode usar o branco. Não, é só que é sugestão de cores. Ó, vou deixar um pouquinho mais... Isso mais delicado, tá?
Os esquinhos aqui, ó. Agora eu tô usando o verde oliva, só pra gente apagar um pouquinho a marquinha do risco, deixar mais fininha. E aqui também, vou deixar esses esquinhos aqui, ó. Vocês podem usar o filete também. Estou usando esse pincel aqui para um pouquinho mais rápido. Às vezes eu uso para ir mais rápido, mas o filete é melhor. Eu vou passar também o verde soft aqui na ponta. Deixa ele mais clarinho. Tá? Aí tem esses esquinhos, a gente faz uns pequenininhos ali. Dá sequência. Agora eu vou pintar essa daqui com vocês. Eu vou fazer aqui a parte do meio com o verde pistache. E essa parte aqui de baixo eu já vou usar o verde oliva. Vou pegar o pincel menor. Estou trabalhando com os dois pincéis. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse pincel de cabo vermelho para ver se fica melhor. Esse pincel aqui, eu não tenho mais a referência dele, mas ele deve ser o 181, que é da Tigre. Vou pegar um pouquinho do verde soft e jogar aqui em cima. Então, observei que ficou muito grudado os dois. Então, jogo com o verde soft, tá? E aqui também, ó. Que seria a ponta dessa folha. E ali da outra. Vem jogando as duas. Deixa eu só corrigir aqui. Então, eu vou corrigir um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Às vezes a gente também dá umas... A gente erra também, a gente vem corrigindo. É que essa palhinha ficou por cima daquela ali, então a gente tem que dar... A luz tá aqui, ó. Nessa palha tá aqui, ó. Dessa folha. E as outras estão por trás. Quem tá por trás normalmente tá com a sombra, então tá mais claro. Agora vou botar o pincel um pouquinho maior, pra gente poder espalhar bem isso aqui. Usa sempre um pincelzinho menor para poder fazer esses pequenos detalhes. Vou pegar o verde oliva e vou jogar essa sombra desse lado aqui, ó. Aqui, vou deixar desse lado aqui, tá? Porque a gente vai ter essa outra aqui por baixo. Ó. Essa aqui, como é bem pequenininha, eu vou usar mesmo esse pincel aqui. Esse aqui é o número 6. Acho que eu já falei, mas não custa falar de novo. Então, aqui, ó. Essa parte, agora eu vou pegar o verde soft e vou colocar nessa parte aqui de cima. Viu que eu não pintei a parte de cima do risco. Eu já venho, já ponho, ó. Agilizo um pouco a pintura e a gente não se perde deixando o risco assim. Para quem tá começando, isso ajuda muito, viu? Vocês que têm experiência, você já pode pintar tudo e fazer. Mas eu preciso pintar também para quem tá começando. Eu também acho mais fácil assim, né? Faço parte por parte e venho pintando com calma. E as pedaços que eu sei que vai tampar o risco, às vezes eu evito de pintar para já colocar outra cor e facilitar a minha vida. Mas se vocês pintarem tudo, observa no risco, pega o risco, veja onde que era. Eu também risco com lápis para não manchar. E o lápis às vezes também apaga, né? Que eu tô passando a mão aqui, ele vai apagando um pouco. Eu uso o lápis 6B, que é mais forte,
Mas a mão também apaga um pouco o risco. Mas eu ainda prefiro o lápis do que o carbono. Eu tenho medo de estragar muito a pintura com carbono, manchar, sabe? Já aconteceu uma vez comigo de manchou e eu não gostei muito, não. Deu um jeito, mas pra mim não ficou bom. E a primeira pessoa que tem que gostar da pintura somos nós, né? Então, observe que deixando os riscos fica mais fácil, ó. Agora eu só trabalho com um pouquinho de sombra nessa parte de trás. E o trabalho fica mais limpo. Eu só vou fazer uns risquinhos também nessa daqui, mas bem pouco, porque não tem tanto... Né? O mais importante é essas aqui de fora. Essas aqui de fora, elas têm um risco maior. Vou passar um pouquinho só do verde soft. E ela também tem essa parte aqui, ó. Que eu vou passar o verde oliva. O verde oliva, ele também não é muito escuro. Apesar de parecer escuro, ele não é muito escuro, né? E aqui eu vou passar o verde pistache. Conforme a gente vai pintando, ele vai clareando, ó. Eu gosto muito dessa cor. Eu acho que é das cores dos verdes mais bonitos que tem. É o verde oliva. Passei verde pistache no meio aqui. Perdão, gente. Verde soft e o verde pistache por cima. Um pouquinho do verde oliva agora aqui. Fazer só uns risquinhos aqui, ó. Com o verde soft. Esses 3 tons de tinta. Verde soft, verde pistache e verde oliva. A parte de cima aqui, a gente deixa com verde soft, verde pistache. Essa parte de dentro com o verde oliva. Eu não vou pintar, vou trazer eles pronto pra vocês, tá? Aí vocês observam como que ficou. Eu vou voltar com o trabalho pronto e as letras eu vou pintar, nesse caso, de amarelozinho. Terminei de pintar os milhos ao fundo, agora vamos dar mais profundidade neles, porque ficou muito ligado, muito próximo um do outro, né? Então, eu vou pegar agora o verde pântano, eu vou colocar um contorno mais nesses do fundo. Olha, eu vou contornar esse milho aqui da frente e separar com o do fundo. E já vem esfumando também, tá? Coloco a tinta e já vem esfumando, para nunca deixar aquela marquinha da tinta no tecido, tá? Ó. Coloco e já venho meio que esfumando, girando o pincel. Já tirando essa manchinha. Já viu que já separa bem, né? Essa parte mais clara e a outra. Então, eu vou fazer isso. Vou colocar um pouco aqui também, ó. Em algumas partes, a gente vai colocar um pouco do verde pântano. Trabalhar com verde pântano. Então, toda vez que a gente terminar uma pintura e a gente observar que ficou tudo muito junto, muito ligado, as cores, a gente trabalha com verde pântano. Se não houver necessidade, a gente deixa como está. Mas nesse caso aqui, há necessidade sim, então a gente vem dando esse acabamento com verde pântano. Nessa parte aqui de trás, a gente vem colocando. Nesse milho aqui também, que está por trás, também eu vou colocar o verde pântano, ó. Coloco a tinta e já venho meio que esfumando e tirando o excesso dela, ó. Depois de colocar um pouquinho mais de branco também, a gente vai separar mais ainda um do outro. Aqui também vou pôr um pouquinho mais de verde pântano, ó, nessa parte de trás, fazendo um pouquinho da sombra. E aqui também. Então, todas as partes que eu achei que precisava, eu vou colocando. Aqui um pouquinho.
Então, esse milho que tá na parte de cima, ele tá mais pra parte do claro da luz. E a parte de trás ficou os milhos de trás, então fica mais escuro, tá bom? Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. E a gente já separa todo ele. Agora eu vou vir com o branco fazendo a parte da iluminação. Agora o branco eu vou fazer o sentido inverso. Eu vou fazer nesse milho aqui, ó. O pincel que eu tô usando é um pincel mais macio. A referência dele é 141. É o número 4, tá? Então, eu vou colocar um pouco nessa parte. Então, o processo um pouco inverso, onde eu coloquei o verde pântano, fica por baixo. E eu vou clarear algumas partes do milho de cima, que tá mais pra cima, que é esse daqui. E assim a gente consegue fazer o efeito luz e sombra e separamos um milho do outro. E o projeto fica mais bonito, fica mais harmônico. Eu vou botar um pouquinho do branco nessa parte aqui. E a gente já tinha separado, lembra que a gente deixou as partes mais claras com o verde soft? Agora é só a gente colocar um pouquinho do branco em algumas partes só. Só um pouquinho aqui. O branco é bem pouco mesmo. Esse milho aqui, como tá por trás, ele fica mais escuro mesmo. O que tem mais luz mesmo é esse daqui. E a gente vai botar um pouquinho de branco também em alguns milhos, alguns grãozinhos. Porque depois que seca, ele escurece um pouco, né? A cor foge um pouquinho. A gente põe alguns aqui na frente, aqui, ó. Bem pouco, não precisa ser em todos. É como se a luz estivesse batendo nessa parte aqui. E a parte de lá e de cá tá mais pra sombra, tá? A gente faz só uns destaques. Que foi muito mais... Já dá outra aparência, né? Ó, um pouquinho, vou botando só um pouquinho aqui nessa parte aqui, ó. Não é em tudo, deixa só mesmo, só esses do meio aqui. Esses aqui a gente só coloca só o finalzinho do pincel ali, tem um restinho de tinta no pincel, a gente vem colocando. Tá, ó o efeito que já dá um outro efeito, né? A luz nos milhos. Essa parte tá pronta, agora eu vou passar aqui no chão, aqui eu vou passar a cor sépia. Então, eu venho passando a cor sépia e esfumo a parte que vou me afastando do milho, tá? Deixo mais escura essa parte aqui, ó, e vou me afastando. Aí, cada um gosta de fazer de um jeito, né? Aqui eu faço um pouquinho mais claro, só venho girando o pincel. Vocês vejam como vocês gostam, também vocês podem usar outras cores, tá? Não precisa ser necessariamente o sépia. Ó, venho já faço todo o acabamento, estico bem a tinta, agora eu tô passando com bastante força, tá? Vou acabando aqui e volto com ele pronto. O projeto do milho ficou assim. Eu sei que dá um pouco de trabalho, mas o resultado final fica bem bonito. As letras eu pintei com amarelo ouro. As letras são opcionais. Quem não quiser pôr, não precisa. Apenas o tema do milho já é um bom tema para pano de prato. Quem gostou, deixe seu like. Eu também convido a se inscrever no canal. Compartilhe também esse vídeo que me ajuda muito. Também deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se foi fácil ou não para vocês. O risco eu deixei no início do vídeo, também vou deixar na aba da comunidade mais tarde, tá bom? Fique com Deus, forte abraço, até o próximo vídeo.